Palavra da Verdade, devocional de 18 de setembro, resistindo no dia mau. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Efésios 6:13. Somos exortados pela Escritura a tomar toda a armadura de Deus, mas precisamos relembrar em que ela consiste. Paulo se utiliza da figura de um soldado romano e das peças de sua armadura, mas as peças são coisas abstratas. Como disse John MacArthur Jr., as peças da armadura são instrumentos espirituais: a verdade, a justiça, a fé, o evangelho, a palavra de Deus e a oração. Trata-se, portanto, das grandes verdades do evangelho. Firme nestas verdades, o crente pode resistir aos ataques de Satanás. William Gurnall, puritano do século XVII, entendia que a armadura é o próprio Cristo. Ele diz: se nos revestirmos de Cristo, se estivermos em Cristo, isto é, em sua graça e em seu poder, e Cristo em nós, somos indestrutíveis. Assim, a armadura é tudo aquilo que da parte de Deus nos foi dado em Cristo Jesus e que nos é revelado no Evangelho, e tomar essa armadura é firmar nossa confiança nele. Já observamos que devemos ter em vista 3 objetivos, sendo o primeiro deles ficar firmes contra as ciladas do diabo, no verso 11. Isto quer dizer não cair, não pecar contra Deus. Mas, além das armadilhas, meios ardilosos e sutis que nos fazem cair, Satanás também se utiliza de estratégias mais frontais e violentas. Já aprendemos que nossa luta é corpo a corpo e, portanto, podemos sofrer feridas profundas. Já notamos também que os momentos de sofrimento, seja no corpo, seja na alma, são ocasiões bem propícias para Satanás atacar nossa fé. E como em toda a guerra, existem dias em que as incursões do inimigo são especialmente avassaladoras. São ataques de todos os lados. É a dias assim que Paulo chama de dia mau, um período especial de ataque satânico contra o crente. Conforme o reverendo Augusto Nicodemos Lopes, os puritanos do século XVII chamavam esses períodos de a noite da alma, referindo-se a ocasiões em que, nas palavras do autor, Deus permitia que o diabo viesse com toda a sua força para testar a segurança, a firmeza e a sinceridade do crente, fazendo-o passar na peneira. O dia mau, portanto, não é um dia de batalha comum. Também não é necessariamente um período de 24 horas. Pode durar dias, meses ou até anos. É neste contexto que nos é apresentado o segundo objetivo de tomarmos a armadura de Deus: resistir no dia mau. Mais precisamente, o alvo é não recuar, por mais renhida que seja a peleja. Este é o sentido de resistir no verso 13. A palavra evoca a figura do soldado em seu posto fincando o pé ou mantendo posição numa incursão do inimigo. O crente não deve retroceder nos dias de fogo cerrado, muito menos desviar-se do curso da sua vida. Este é o objetivo, mesmo que não haja alívio. Uma das figuras utilizadas por Paulo, que descreve bem esses momentos sombrios, é a dos dardos inflamados do maligno, no verso 16. Os dardos eram muito utilizados nas guerras como forma de desestabilizar um exército. Nos campos de guerra, arqueiros bem treinados costumavam lançar chuvas de dardos com a ponta incendiada em tão grande profusão, caindo em todas as direções, a ponto de o exército atingido ficar desorientado. O apóstolo aplica a figura aos ataques na vida do crente, cuja intensidade e duração trazem desorientação e perplexidade. Comentando o nosso texto, Lloyd Jones observa: não sabemos algo do que é, quem sabe, acordar de manhã cedo e ver que antes de termos tempo de fazer alguma coisa, nos vêm pensamentos maus, talvez até pensamentos blasfemos. Você não estava pensando, não estava fazendo nada, tinha acabado de acordar. No entanto, de repente os dardos o atingem. É isso que Paulo quer dizer com os dardos inflamados do maligno. Lloyd Jones lembra outros exemplos, como quando tentamos orar e esses dardos vêm de todas as direções sobre nós, quando estamos lendo a Bíblia e recebemos pensamentos vindos de todas as direções, tornando-se quase impossível concentrar-se, quando somos assaltados nos domínios da imaginação. Como diz ele, o diabo pode trazer à mente cenas, pode representar eventos, pode pintar quadros vívidos, pode torná-los reais. Dessa maneira, ele lança os seus dardos inflamados contra nós nos domínios da imaginação.
Ele também o faz nos domínios do desejo, diz o autor, das paixões e das cobiças, inflamando-os, incitando-os, instigando-os com tremendo calor. Vocês se dão conta de quão verdadeiro é tudo isso? Pergunta o autor. Se não se dão, vocês estão de tal maneira nas garras e nos braços do diabo que nem mesmo percebem o que está acontecendo. Às vezes também somos assaltados por lembranças do passado. Mágoas ou conflitos que pensávamos já resolvidos e tratados, de repente renascem das cinzas e tomam-nos de assalto. É como uma barragem de fogo numa guerra. Ou ainda quando somos assaltados por uma rajada de provações de todo tipo, parecendo-nos que tudo está nos acontecendo ao mesmo tempo. Em cada uma dessas situações podemos estar sendo atacados por dardos inflamados do maligno e somos orientados a embraçar o escudo da fé. Fé aqui é sobretudo a fé cristã, a doutrina cristã aplicada à nossa presente situação. Mais uma vez observamos que o alvo não é conseguir algum alívio, pois não há alívio no dia mau. Antes o alvo é firmar nossa confiança nas promessas do Evangelho, abrigando-nos nelas até passar o dia mau. Nosso supremo exemplo foi Jesus. Na descrição profética de sua humilhação, Cristo é chamado por Isaías de homem de dores e que sabe o que é padecer, em Isaías 53:3. Na tentação no deserto, em Mateus 4, de 1 a 11, seu dia mau durou 40 dias. Ele resistiu brandindo a espada do Espírito. Suas respostas às investidas do diabo eram sempre iniciadas com um está escrito. Ele não discutiu com o inimigo, não racionalizou, mas tão somente se firmou nas Escrituras. Já em Mateus 26, de 36 a 39, no Getsêmani, em profunda agonia e prestes a tomar o cálice da ira de Deus em lugar do seu povo, sua alma mergulhou num mar de pavor, angústia e uma tristeza mortal, jamais vividos por qualquer ser humano na terra. Em tal circunstância, nosso Senhor foi tentado a recuar. Ele orou: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Mateus 26, 39b. Mas diante do silêncio do Pai, ele mortificou sua natureza humana e resistiu no dia mau, rendendo-se à vontade daquele a quem agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Dali saiu para enfrentar a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Se as atitudes de Cristo fossem somente um exemplo para nós, ser-nos-ia impossível segui-lo. No calor da refrega é nossa tendência natural recuar, mas sua obediência ativa, fazendo tudo o que o Pai lhe ordenou, assim como sua obediência passiva, submetendo-se ao juízo divino, foram mais do que exemplo. Elas foram o preço mesmo da nossa redenção, de modo a garantir que hoje nós, os que estamos em Cristo, possamos nos apropriar da vitória do autor e consumador da fé e resistir no dia mau. É Isaías mesmo quem primeiro nos apresenta a figura da armadura do Messias guerreiro no capítulo 59, de 16 a 17. Olhando para a condição deplorável de Judá, o profeta diz que o Senhor viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo como de um manto. Portanto, Cristo mesmo é Yahvé, o guerreiro celestial que toma a sua armadura e vem guerrear para vingar o seu povo, protegê-lo, fazer justiça e executar juízo sobre a terra. E a mesma armadura de Cristo nos é dada a nós para que, como ele, possamos resistir no dia mau. Crente, não sei qual é sua luta nestes dias. Pode ser que esteja enfrentando o dia mau. Pode ser que seu corpo esteja vergastado pela enfermidade, que seu coração esteja sobrecarregado de ansiedades, que sua mente esteja povoada de tentações, ou que sua alma esteja lacerada pela depressão e pensamentos de morte. Aproprie-se de toda a armadura de Deus e não recue. Seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Deixo com você as palavras de encorajamento da Escritura que se encontram em Hebreus 10, de 35 a 39. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima.
Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.